Então vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso 11º dia de introdução ao Antigo Testamento 1, a parte C, o último bloco da última aula. Glória a Deus! Chegamos ao fim dessa parte. Querendo Deus, quinta-feira, vamos começar a introdução ao Antigo Testamento 2, que aí a gente vai para os outros livros bíblicos, tá bom? Vamos lá, então, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Agora a gente vai tratar sobre Esdras, Neemias e Esther. Esdras, Neemias e Esther. Autor do livro de Esdras. Pode ler para nós, pastor Johnny? O autor é Esdras, autor, compilador, data de 430 a 425 a.C., temas principais: volta de Israel, reconstrução e renovação da aliança. Dá uma pausa aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Quem veio primeiro, o livro de Esdras ou o livro de Neemias? Eles são praticamente juntos, né, pastor? Então, é isso que é interessante, Gil. A gente acha que é bem juntinho, né? É a impressão que se dá, né? É a impressão que se dá, né? Olha que interessante, irmãos. Isso que é uma delícia. Por isso que estudar, irmãos, é muito gostoso. Eles vão para o cativeiro babilônico. Guardem isso, irmãos. Algumas datas são fundamentais, hein? Ó, dicas para a prova, hein? Quais são? Monarquia dividida. Primeiro cativeiro assírio. Cativeiro babilônico, retorno do cativeiro babilônico, reconstrução do templo. Estão entendendo? São datas fundamentais. Então, agora, olha que interessante. Eu, durante muitos anos da minha vida, mesmo depois do seminário, eu tive essa aula, né? E não guardei muito bem esse detalhe. Muitas vezes eu estava pregando e falava sobre Neemias e falava, não, porque Neemias veio reconstruir as muralhas para depois Esdras vir reconstruir o templo. Aí eu pergunto, o que é mais importante, templos ou muralhas? O povo de Deus, partindo do pressuposto do povo de Deus. O templo, o que é mais importante? O templo? O templo. Muralhas é para proteger o templo. A cidade, mas se não tem templo, não tem sentido ter muralhas. Concorda? Sim. Então agora, nesses dois livros, a gente vai fazer aqui o estudo, e é interessante que na Bíblia judaica, Esdras e Neemias é um livro só também, por causa dessa ideia, Gil. Eles são bem próximos, mas são bem próximos na perspectiva antiga, tá? 10 anos é próximo na perspectiva antiga? É. 20 anos é próximo? É. 70 anos é próximo? É próximo. Entendeu? Na perspectiva antiga. Então, não é que, por exemplo, quando a gente pensa assim, eles reconstruíram o templo, e aí eles reconstruíram rapidamente, ou eles demoraram, nós não temos essa ideia. E aqui onde entra a beleza agora daquilo que chamamos de profetas menores. É aqui que entra algo genial, porque vem primeiro contingente voltando a Jerusalém. Logo na sequência, ele reconstrói o templo. Voltam a adorar a Deus. Mas essa reconstrução não foi fácil. Para eles concluírem o templo, não foi fácil. E depois, mesmo assim, eles estão sofrendo, porque as muralhas ainda estão em ruínas e tem portas principais que ainda estão queimadas. Ou seja, o acesso para o inimigo era muito fácil. E aí vem, então, quem? Neemias. E ali Neemias refaz as muralhas, refaz as portas, reconstrói as torres, estabelece Jerusalém, protege o templo. E mesmo nesse período, que não são poucos anos, Deus levanta vários profetas. Para quê? Para animar o povo. De que forma, pastor? Para animar o povo a reconstrução do templo, a manutenção do templo, o zelo para o templo. Olha que interessante. Aí onde entram os profetas menores.
Isso é fantástico. Dos profetas que nós chamamos profetas menores, só 2 profetas que foi antes dessa fase. Todos os outros são dessa fase. Logo depois do regresso a Judá. Olha que como muda a nossa visão panorâmica, né, irmãos? Como abre, né? Como a nossa visão fica um pouco mais lúcida com relação a isso, tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Livros de Esdras e Neemias. Pode ler para nós, pastor. Quando o senhor falou... Você já leu temas principais. Pode falar. O que você Verdade, né? Quando o senhor perguntou quem escreveu primeiro, eu falei, eu juro que os 2 foram escritos juntos, no mesmo período ali. Eu tinha visto no livro o texto, aí o senhor falou agora, de fato, suscitou a informação. Ok, vamos lá. Divisão fundamental. Esdras. Ponto 1, reconstrução sob Zorobabel. Ponto 2, reforma religiosa do povo sob Esdras, o sacerdote escriba. Neemias, reconstrução dos muros, Neemias. Ponto 2, renovação da aliança sob Esdras. E 3, reformas posteriores sob Neemias. Joia. Aqui está dando as divisões fundamentais. Agora, é claro, né, irmãos, muitas vezes a data que o autor ele está escrevendo não significa que foi a data que eles voltaram. Porque podem ver, ó, a história do livro se dá aqui, ó, o livro de Esdras, reconstrução com Zorobabel. E com Neemias, a reconstrução dos muros. Reconstrução do que com Zorobabel? Do templo. O livro de Neemias é a reconstrução dos muros, mas isso não foi simultâneo. Né? Você pode ver que no livro texto nós veremos algumas questões de datas muito interessantes. E é bem legal quando a gente começa a fazer esses estudos, que vocês vão notar que há detalhes muito curiosos sobre essa questão da data, né? E do intervalo entre um e outro. Vamos prosseguir aqui. Ó, fatos importantes dos livros de Esdras e do livro de Neemias. Olha agora aqui. Olha que interessante. Eles... Lê para nós. Legal. 4 retornos. 537 a.C., sob Zorobabel. 457 a.C., sob Esdras. 444 a.C., sob Neemias, primeira leva. E 432 a.C., sob Neemias, segunda leva. Olha aqui que interessante. Vamos aqui guardar isso. Quando Zorobabel volta, aqui começa a construção, a reconstrução daquilo que a gente chama de segundo templo. Quando Esdras vai, ele vai como escriba e ele vai ajudar o quê? O povo de Deus a realmente mergulhar na lei de Deus, aquelas práticas. Mas perceba, olha a quantidade de tempo, irmãos, entre um e o outro. A gente nota, né, se a gente vai fazer uma conta... 100 anos. É praticamente 90 anos, né? 80 anos. É muito tempo, né? E aqui Neemias, pode ver que Neemias ele vem para reconstruir as muralhas. Aqui, já vamos pôr aqui, praticamente 15 anos depois. E então você vê que entre o templo e entre Neemias há um espaço bem grande. Porque quando Neemias vai, se a gente pegar aqui, ó, 444 para 537, aí aqui sim, praticamente 100 anos, né? Então, é interessante que o templo já estava reerguido, mas ainda as muralhas não estavam reerguidas. E Neemias vem a primeira vez, e depois ele regressa para o Império Medo-Persa e volta uma segunda vez. Tem esse intervalo aqui. No livro de Neemias, nós não notamos isso com um detalhe muito grande, a não ser quando a gente vai estudar o livro. Interessante, né, irmãos? Querem fazer algumas perguntas, alguns comentários? Ficou bem claro com esse slide aí. Ficou bem claro, né? Porque até mesmo, olha que interessante, irmãos, o legal dos slides e da aula, da autoexplicação,
é porque tem vezes que a gente está lendo o livro-texto, são tantas informações que a gente se perde um pouco em datas, na cronologia. Por isso que eu gosto muito, irmão, sempre que eu posso, eu gosto de pegar, por exemplo, a cronologia de Israel. Uma cronologia grande, né? E aí você tem ali os reis, tribo do norte, quem foi? Tribo do sul, quem foi? Profetas, onde ele atuou aproximadamente do tempo. Aí você vai ver que tem profeta, por exemplo, Elias, nós sabemos que ele profetizou durante os dias de Acabe. Mas nos dias de Acabe, quem era o rei de Israel, de Judá? Josafá. Interessante, né? Então, possivelmente, Elias e Josafá tiveram contatos. Agora, Elias, com a escola dele, ficava no norte. E no sul ficava Josafá juntamente com os sacerdotes. Então, possivelmente, Elias tinha livre acesso à turma sacerdotal. Olha que interessante. A gente não percebe isso. Possivelmente, nas festas e nas adorações, Elias ia. Porque ele era uma autoridade entre os servos de Deus. Pode ver que ele passa por todo o caminho, vai até o Monte Horebe, volta, ele tinha acesso em Judá. Agora, talvez ele não fosse tão bem visto, porque, querendo ou não, ele pertencia a um outro reino, mas ele era servo do Deus de Israel. Era um missionário. Então, ele era um missionário, entendeu? E é interessante quando a gente começa a ver isso, porque a gente começa a enxergar com outros olhos. Você fala, puxa vida, que interessante. Então eu gosto de pegar os mapas, a cronologia, porque aí a gente consegue enxergar melhor. Tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem? Alguma dúvida sobre aqui? O livro, vocês já chegaram... Bom, o livro-texto, possivelmente... Deixa eu ver se eu pego aqui alguma tabela de cronologia. Bom, a gente já vai continuar aqui. Bom, continuando aqui então. Então, tranquilo até aí? Tranquilo? Vamos fazer um comentário um pouco aqui da importância agora. Deixa eu tirar aqui os slides. Irmãos. Deixa eu falar um pouco com vocês sobre o templo, né? Vocês vão lembrar que os profetas falaram sobre a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, lembra disso? E eu faço uma pergunta, vocês já estudaram sobre o tamanho da reconstrução do templo? Não? Bom, o Templo de Salomão, como já mencionei há pouco, foi uma construção, eu diria, faraônica praticamente. A NVI traz o detalhamento do templo. Ele não era uma obra tão grande. Ele era grande, mas ele foi muito exuberante, muito rico. Aliás, ele não foi tão grande quanto o espaço propriamente dele, mas a área ao redor, pode ver que até hoje, lá em Israel, tem as muralhas de Salomão, as muralhas do templo, que foram feitas possivelmente nos dias de Salomão. Então, você nota que aquela construção de Salomão, quando fala sobre o templo, quando fala sobre aquele espaço, e depois a maquete ao redor, ele era muito grande. Mas a área entre o templo, principalmente o espaço entre o santo e o santíssimo lugar, não era tão grande. Não era tão grande. Tinha 29 metros de comprimento, por 9 metros de largura, por 13 metros e meio de altura. Ou seja, pega um terreno de 5 por 25. Então, 29 metros. Opa, já deu para visualizar. Estou falando da área, tá? A área de edificação. 29 metros, por 9 metros de largura, por 13 metros e meio de altura. Esse era o espaço do Santíssimo Lugar e do Santo dos Santos. O Santíssimo Lugar foi feito dentro desse espaço, desses 27 metros, desculpa. Dentro desses 27 metros,
Os 9 metros finais ficou 9 por 9 por 9. Foi feito ali o Santíssimo Lugar. Foi feito as paredes de cedros. Essas paredes laterais, essa construção de 29 metros, era de pedras lavradas. Quando Salomão constrói, dá para ver que houve um zelo enorme, porque foi tudo sob medida. Não se precisou cortar pedras lá. As pedras foram trazidas já sobre medidas e foram literalmente encaixando. Havia janelas curtas, com grades. Ao redor desse quadrado, haviam salas, que eram as salas que ficavam do lado do templo. É bem interessante que essas salas, elas eram construídas, e quando nós lemos as dimensões dessas salas, as salas de baixo, elas eram menos largas. Aí tinham 3 tipos de sala. Olha que interessante. Era uma escada no fundo do templo que dava acesso a essas salas. As salas de baixo tinham, se não me falha a memória, 2,25 metros de largura. As de cima tinham 2,50 metros e a última sala eram 3 pavimentos, tinham 2,75 metros. Então, qual é a ideia que a gente tem? Que quando eles edificaram o templo, tudo sob medida, a parte de baixo, da parede de baixo, tinham mais pedras, a parede de cima menos pedras e a última menos pedras. Aí eles encostaram os cedros para fazer a parte superior. Então, eles construíram ao redor essas salas laterais. Dentro do templo, tudo foi revestido de cedro do Líbano, depois foi esculpido flores, romãs e tamareiras, e tudo revestida de ouro. A madeira de baixo era de pino, também tudo revestido de ouro. E no Santíssimo Lugar, olha que fantástico, foi levantado paredes de cedro, tudo revestido de ouro. Só que dá uma ideia de que elas não tinham 13,5 metros de altura. Então, eles construíram o Santíssimo Lugar também dando uma ideia de 9 metros. Ficou 9 metros por 9 metros por 9 metros. E tinham algumas escadas que subiam. Aí fazia essa parede de madeira, tudo revestida de ouro, e colocaram ali portas de madeira de oliveira. De oliveira? De oliveira. E aqui dentro do Santo dos Santos foi construídos 2 querubins, olha que fantástico, também de madeira de oliveira. E esses 2 querubins, eles tinham as asas, que as asas davam 4,5 metros. Um querubim tinha literalmente 2 metros para dar 2,25 metros uma asa, 2,25 metros outra asa. Aí o outro, a mesma coisa, 2,25 metros, 2,25 metros. E os querubins ficavam literalmente com as suas asas encostadas na parede e uma das asas deles encostavam nos outros. Então, esses querubins foram feitos também nos dias do rei Salomão. E aí, nesse lugar, os sacerdotes trouxeram a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos do templo, do tabernáculo, e com aquele ritual maravilhoso, e trouxeram a Arca Sagrada e colocaram a Arca debaixo desses querubins. Foi aí, no momento em que houve o culto de consagração, tudo revestido de ouro, com muita exuberância. Lá na parte da frente também uma porta, foi feito umas colunas também de bronze. Irmãos, a descrição do livro de Reis, lá no capítulo 6, é magnífica. Logo na frente da porta central, tinha um pavimento de entrada que era 9 metros de largura por 4,5 de altura, de espaço. Era o pavimento central. E lá para fora é onde tinha a pia
e onde tinha o altar de sacrifício. No altar de sacrifício foi criado sobre 12 bois. 3 bois para um lugar, 3 para o outro, 3 para o outro, 3 para o outro, e em cima o altar. E tinha a pia onde os sacerdotes se lavavam. Tinham carrinhos que os sacerdotes também utilizavam no sacrifício. E essa era a área onde os sacerdotes e levitas trabalhavam. E fora disso, depois tinha outras partes que eram onde recebiam-se os gentios, recebiam-se as mulheres, e aí é onde era essa festa. Foi nesse lugar que Salomão fez aquela oração, agradecendo a Deus depois do período de 7 anos de construção, e consagrou o templo. Quando ele acaba de orar, a glória do Senhor é derramada naquele lugar. A Bíblia em Crônicas fala que veio fogo do céu e queima o sacrifício. Lá em Levítico, nós vemos que quando Moisés faz o tabernáculo e que eles consagram a Deus, vem fogo do céu e queima pela primeira vez o sacrifício. Ou seja, quem acende o fogo no tabernáculo é o Eterno, e quem acende o fogo também no templo é o Eterno. E é assim que a glória de Deus foi derramada, quando o fogo de Deus cai sobre o altar e que queima o altar, o sacrifício, logo depois da oração de Salomão, que ele está orando, consagrando a Deus, que vem a glória de Deus sobre todos, a Bíblia fala que todos caíram de joelho. Imagina a multidão, irmãos, no templo, adorando a Deus no dia da consagração, vendo o fogo do céu caindo. Lembra do profeta Elias? Quando ele faz o sacrifício lá com Baal? O mesmo episódio, irmãos, o mesmo episódio. Por isso que Deus, em tudo que ele fez, ele sempre foi, eu diria, sempre marcando a história com a presença dele, mostrando a glória dele. Aí a gente já conhece a história, que a gente acabou de ver, que vem Salomão, né? Joga água no feijão, vem os reis de Israel, joga mais água no feijão, estraga o feijão, e aí vem os cativeiros, etc. e tal. O povo vai para a Babilônia, lá na Babilônia, sem templo, sem suntuosidade, como escravo, é restaurado o altar. Lembra que eu falei, irmãos? Altar, o ouro, a riqueza, a prosperidade, até a terra só tinha sentido pelo único motivo, que era a presença de Deus. Sem nada disso, não tem sentido ter nada. Lá na Babilônia, eles refazem as suas alianças, prometem que nunca mais vão adorar nada nem ninguém, e ali eles remontam a vida deles, voltam para Jerusalém com Zorobabel, reerguem o templo. Agora, quando eles reerguem o templo, eles estão numa nova situação. Lá atrás, com Salomão, foi um templo de glória, de esplendor e de riqueza. Agora eles estão regressando pela misericórdia de Deus e com o favor dos reis, dos impérios medo-persas. Eles vêm com posses, vêm com donativo, mas, irmãos, não era igual que eles tinham. Para vocês terem uma ideia, nos livros de Reis e Crônicas, nós vemos que Davi, ao preparar o templo para Salomão, Davi já tinha deixado tudo pronto. E, inclusive, o próprio Davi destina do cofre dele pessoal riqueza como presente a Deus para a construção do templo. Ou seja, Davi era uma pessoa tão apaixonada por Deus, irmãos, ele já tinha muita riqueza, mas muita coisa ele dedica a Deus porque ele queria deixar aquilo como uma oferta para Deus e um presente para Deus e para a posteridade dele. No entanto, quando eles regressam, vocês vão ver que há uma menção nos livros, porque aqueles que foram para o cativeiro, que nem Daniel, e voltaram depois de 70 anos, porque tiveram alguns que conseguiram voltar, Daniel não volta, porque a missão de Daniel era lá no cativeiro babilônico. Olha que interessante, né? Daniel é o profeta do cativeiro babilônico. A gente não vai estudar ele aqui. Mas ele profetiza onde? Lá em Babilônia. Ele é colocado por Deus como um governador da Babilônia e depois ele é colocado por Deus como um governador do Império Medo-Persa. E ele não volta para Israel, porque a missão de Daniel era lá em Babilônia. Era ser bênção para o povo judeu e para todos os povos, começando pelo Império Babilônico e depois pelo Império Medo-Persa. E olha que interessante, Daniel não volta, mas muitos outros que eram contemporâneos de Daniel voltaram.
E quando eles veem o templo ser reerguido, eles choram. Porque já não era tão lindo quanto o primeiro templo. Foi um templo mais tímido, com menos recurso. Imaginem Salomão, debaixo de toda aquela riqueza e glamour que o seu pai deixou, sentado junto com os arquitetos, planejando, orando, junto com os sacerdotes. Irmão, a Bíblia vai falar lá em 1 Reis 6 que você não ouviu um barulho de martelo, de talhadeira, porque foi tudo organizado, tudo planejado, tudo feito, tudo sob medida. Agora, no regresso, já é outra história. E por isso eles choram. E é por isso que Deus levanta um profeta e diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Por quê? Aí eu te pergunto, foi maior ou não foi? Foi maior ou não foi? E de que forma foi maior? Vamos para uma aplicação bem prática aqui. Vamos lá. Começa, Júnior. Foi maior ou não foi? E como que foi? Foi maior porque o povo voltou, aprendeu com o sofrimento e soube dar valor ao Senhor. E voltou porque lá fala, não sei se é o Salmo, que fala sobre a saudade que eles tinham lá, estavam na Babilônia, de retornar para a terra. Então, eles, depois desse tratamento que Deus permitiu que acontecesse na vida deles, isso com todos nós, isso é um fato, de após uma queda, passa por um sofrimento, e aí voltamos com mais entusiasmo, com mais fé. E aí, por isso que foi aquele culto a Deus com motivação correta, né? Com adoração, depois de sair da mão do inimigo, de sofrimento, 70 anos de escravidão, eles voltam para a terra deles e para o local, né, de adoração. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa, Júnior? Muito bem, muito boa a sua resposta. Querem comentar mais alguma coisa? Júnior foi bem completo, mas pastor Johnny, Jill, irmã Cleusa, Maísa. Bom, o Júnior já falou tudo. De fato é isso, irmãos. A glória da segunda casa foi maior porque é Deus restaurando o seu povo e tendo misericórdia do seu povo. Deus poderia ter exterminado a linhagem de Israel por causa dos pecados. E Deus ainda deixou um remanescente por amor a Davi. Irmãos, guarda isso. Isso é fundamental. Deus sentencia os pecados, mas Deus honra a fidelidade por várias gerações. Isso é fantástico. E antes com Moisés, né? Lá atrás. Exatamente. Então a gente vê, olha só, irmãos, muitas vezes a gente está fazendo uma obra para Deus. Aqui eu estou sendo prático agora, tá, irmão? Estou saindo um pouco da introdução, da teologia, eu estou vindo para a teologia prática. Guarda isso. Às vezes a gente faz uma obra para Deus e a gente parece que não vê tanto resultado, sabe? É a mesma igrejinha, é a mesma turminha, é aquela, né? Parece que nada acontece. Mas o legado que a gente vai levar, segundo a nossa fidelidade, o nosso amor a Deus, vai ser para abençoar gerações. Só para vocês terem uma ideia, os grandes avivamentos que aconteceram tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e principalmente quando John Wesley veio pregar e George Whitefield veio pregar nos Estados Unidos, nós temos um pastor de uma pequena igreja, de uma pequenina igreja chamada pastor Jonathan Edwards, de uma pequena igreja congregacional, que não tem nada a ver com a congregação. A igreja congregacional era uma igreja parecida com a igreja batista. É igual à igreja batista, mas o nome deles, ao invés de ser batista, era o congregacional. É da igreja congregacional que nasce uma faculdade, que é a faculdade de Harvard. John Harvard era o pastor de uma igreja congregacional. Os congregacionais até hoje existem no mundo. Você pode ver, a gente não ouve falar muito de igreja congregacional, mas de Jonathan Edwards, que era esse pastor estudioso, catedrático, a esposa dele também brilhante. Olha só que interessante. Ele pregou para uma comunidade que não era muito grande, mas a história de Jonathan Edwards foi extraordinária, levando o avivamento nos Estados Unidos, junto com Whitefield e Wesley,
com aquele sermão Pregadores nas Mãos de Deus irado. E depois a igreja dele, a linhagem de Jonathan Edwards, se vocês forem acompanhar, vai ter pessoas ilustres na história americana, senadores, pessoas importantíssimas. Ou seja, irmão, muitas vezes a gente está fazendo uma obra aqui, ó, no seminário. Eu sou fruto da obra do pastor Ernesto Nini e do pastor Paulo Souza Oliveira. Estou levando essa obra e espero que essa obra continue, porque eles começaram. Eu lembro como hoje, o pastor Paulo era o auxiliar do pastor Ernesto Nini. Eu fui treinado em teologia pelo pastor Paulo. 50% da minha teologia foi do pastor Paulo, que é fruto do pastor Ernesto Nini. Ou seja, irmãos, imagina. E eu já estamos há 11 anos abençoando turmas. Quanto que representou a iniciativa do pastor Ernesto Nini, do Dr. Paulo? Muitas vezes a gente olha para a vida desses grandes homens de Deus. O Dr. Paulo deixou alguns livros escritos. Pastor Ernesto Nini deixou mais livros escritos. Mas a quantidade de discípulos e igrejas, o que representou na história da nossa nação. Está entendendo, irmãos? Muitas vezes a gente não valoriza, porque a gente fica nesse frenesi do que é grande, do que... Olha a história do Segundo Templo. A história do Segundo Templo é essa história da glória da segunda casa que realmente tem a ver. Porque é a glória daqueles que estão de pé, que voltaram para sua casa, não voltaram com riqueza como eram, mas voltaram com a presença poderosa de Deus como eram. E esse foi o maior legado. Estão entendendo, irmãos? Porque pode até sobrar ouro, mas se faltar presença, não vale de nada o ouro. Mas quando há a presença de Deus, pode não ter ouro, como era nos dias de Abraão ou como era nos dias de Moisés. Mesmo no deserto você tem tudo, porque você tem a presença de Deus. Olha a vida de Elias, olha a escola dos profetas. O que eles tinham? Irmãos, os profetas passavam perrenho, eles tinham que pedir machadinho emprestado para construir um cômodo a mais. Era morte na panela, era multiplicando azeite e farinha, porque não tinham o que comer. Mas olha a história deles na vida do Velho Testamento. Olha a quantidade de livros que eles foram usados por Deus, ou seja, o profetismo foi fundamental. Hoje o que nós temos de Bíblia Sagrada e de livros proféticos, até mesmo os poéticos, e a gente vai ver profetas maiores e profetas menores, são fruto do quê? Da escola dos profetas. Ou seja, eles restauraram a fé. E aí o que eles deixaram? Quantos templos eles deixaram? Quantas coisas deixaram? Deixaram um legado de vida e de exemplo para nós. Está entendendo? Então, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Isso são palavras de um profeta que estava vivendo essa dimensão. Porque agora Deus estava restaurando o culto a ele e de novo estava preparando o que? O povo de Deus para a grande vinda do Filho de Deus. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? Joia? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos para o nosso último slide para a gente encerrar nossa aula. Vamos lá. Último slide. Que agora é o slide de Esther. Deixa eu compartilhar para vocês e a gente vai estar concluindo. Já está passando para vocês o slide de Esther, não? Ainda não, pastor. Ainda não? Vamos lá. Compartilhar rapidamente. Vamos lá. Livro de Esther. Pode ler para nós, pastor Johnny. Hoje você está lendo porque você falou que estava meio cansadinho. Então, vamos lá. Vamos. Livro de Esther. Autor, Esdras, Neemias ou Mordecai. Deixa eu dar uma pausa. Por que se deem essas dúvidas, irmãos? Né? Porque, por exemplo, a gente viu há pouco, né, que no livro de tanto de Esdras como Neemias, o autor é Esdras. O próprio livro de Neemias, possivelmente o autor é Esdras. E olha, como Esdras honra Neemias, hein? Isso é maravilhoso. Quando a gente lê o livro de Neemias, pode ter sido que também seja o próprio Neemias que escreveu, mas se torna muito mais lindo quando a gente vê que foi Esdras que escreveu. Concorda comigo? E agora no livro de Esther, o autor é Esdras, Neemias ou Mordecai, tá bom? Tudo bem? Perfeito. Data? 460 a.C. Temas principais: livramento e preservação dos judeus na dispersão. Divisão fundamental. Ponto 1, perigo do extermínio judaico.
E 2, grande livramento e ascensão judaica do Império Persa. Fatos importantes do livro de Esther. Joia. Assuero, que é o Xerxes, né? 465 a.C. Os acontecimentos do livro se encaixam cronologicamente entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Vasti, rainha desobediente em um império autoritário. Esther, rainha sábia, colocada por Deus para livrar o povo, 12 meses de preparação e embelezamento. Amã, o primeiro antissemita, ódio aos judeus. Jejum coletivo, 4 do 15 ao 17. Uma jovem nova surge, Purim, sorte, 14 e 15 do mês de Adar, que está entre janeiro e fevereiro. O livro de Esther também é uma novela oriental. Lembra que na aula passada eu falei que tem um livro que ele se assemelha a uma novela oriental? Qual era o livro? Irmã Cleusa e irmão Júnior? O livro de Esther? Não, mas o outro livro, que esse é uma novela. E qual era o outro livro que a gente tratou semana passada? Eu falei que parece... Hã? Ruth. Isso, Ruth. A maneira que o livro de Ruth se apresenta é também como se fosse uma novela. Sim. Tratando dessa forma. Por isso que o livro de Ruth ele é colocado na Bíblia judaica junto com os Salmos. Porque ele acaba sendo quase que poético, como é o livro de Esther. O livro de Esther também tem essa conotação. O livro de Esther é um dos únicos livros da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Como pode um livro não ter o nome de Deus e ser inspirado por Deus? Mas eles fazem menção, né, de Deus, né? O tempo todo. Porque vamos todo. orar, vamos jejuar. É. Eles não falam diretamente, mas está embutidamente a ideia. Mas vocês percebem, irmãos, que beleza? Bom, a história vocês conhecem. Quem não conhece, leia, porque é uma história maravilhosa. E aqui, quando ele fala, né, o antissemitismo, o que seria isso, né? Seria aquela ideia do ódio aos judeus. Sim. Né, o ódio aos judeus. Quando fala que rainha Vasti era desobediente num império autoritário, eu não quero acreditar que a ideia de império autoritário seja uma definição, mesmo sabendo que na antiguidade era assim, mas vocês vão ver que também Davi tinha uma liderança forte e nem por isso ele era um homem autoritário. A própria esposa de Davi, que era filha de Saul, Mical, era uma pessoa rebelde. E pode ver que o próprio Deus não permite que ela tenha filho, porque ela despreza Davi quando Davi adora Deus, junto com os servos, trazendo a arca para o tabernáculo em Jerusalém. E o próprio Deus parece, na citação do livro de Samuel, que Deus também amaldiçoa ela. Mas ela não era piedosa, porque ao invés dela fortalecer o reino de Davi e louvar a Deus, porque Deus estava dando uma chance a ela e ainda a família do seu pai estava honrando o ministério do seu marido, ela despreza ele pela atitude dele. Pergunta, irmã, pode perguntar. O pastor, que nem a rainha Vasti, né? A rainha Vasti está como assim, desobediente, mas no livro de Esther faz menção que o rei manda ela vir de coroa. Esse vir com a coroa é para ela vir só vestida, só usando a coroa, ou a coroa só é o detalhe ali? Não, você está imaginando uma cena assim vulgar, seria isso? Isso, que ele manda ela vir só desnuda, vestida só com a coroa. Não. Essa ideia eu desconheço, mas eu acredito que não. Eu acredito que o fato ali era trazer ela, porque o que acontece, irmãos? Podem ver que os reis tinham muitas mulheres, porque um rei ou um nobre que tinha muitas mulheres, ele demonstrava o quê? Muitas posses, muita riqueza. Porque como que você poderia ter várias mulheres sem sustentar? Então, além de sustentar, eles também tinham a beleza como um fator determinante. Ela, possivelmente, era muito bonita, mas ela demonstra ali
que ela queria ser uma Jezabel, sabe a Jeza? Né? É uma Jeza, faço o que quero como quero. Só que ele não era um Acabe. O Acabe dá para ver que é um bananão, mas o Assuero aqui, o Xerxes, dá para ver que ele não é um bananão. Entendeu? Então, ficou estreito para ela. E aqui entendi. Acabou o papo. Podem ver que era normal entre os reis até o fato do que da mulher entrar na presença do rei, ela tinha que pedir autorização, e se ela entrasse sem autorização, sem ser convidada, ela poderia morrer. Irmão, você tem que lembrar que essa figura real, o rei, ele era a lei máxima representada no seu país. E aqui a gente não está tratando de um reinado, nós estamos tratando de um império. Ó que mulher ousada. Era o imperador dos dias. Ó, deixa eu dar um dado aqui. Esse daqui é legal, hein? Eu vou passar para você. A gente já está acabando, irmãos. Mas esse daqui é legal. Olha aqui o tamanho do império. Olha o tamanho do império, que foi o Império Medo-Persa. Não foi uma coisinha pequena, irmãos. Olha aqui. Deixa eu ver. Esse daqui é o Império Assírio. Aqui é o Império... deixa eu mostrar primeiro o Império Assírio para vocês. Olha o Império Assírio, do cativeiro assírio, quando, de fato, o Império Assírio, aqui é o Império Assírio, quando a tribo do norte foi escravizada. Olha só que legal. Olha o tamanho do império, irmãos. É muito grande. Aqui a gente... Aqui, ó. Ó. O Império Assírio era muito grande, irmãos. Hoje, essa região aqui é o Irã, Iraque. Ó. Aqui, ó. Olha só. Toda essa região, isso é o Império Assírio, tá? Agora vamos lá para outro império. Aqui é o Império Babilônico, ó. Olha o Império Babilônico. Império Babilônico, estão vendo? Olha como ficou maior o Império Babilônico. Inclusive, irmãos, isso geograficamente é muito grande. E agora vamos ver aqui o Império Medo-Persa. Olha o Império Medo-Persa, irmãos. Toda essa região, né? Toda essa região, inclusive a região da Grécia. Isso era muito grande, irmãos. É muito grande. Bem grande. Olha os mares, entendeu? Enorme. Então, imagina, ela está achando que pode pousar de Jezabel, só que Assuero não era bananão, não. E aí a filha caiu do cavalo. Devia ser linda, mas caiu do cavalo. Né? Entendeu? Agora, essa ideia, irmã, eu nunca vi, viu, irmã? Eu nunca li nada a respeito disso. É muito protocolo, né? Assim, agora a ideia que ele comentou sobre a questão. No livro de Esther, eu li isso aí eu estava em dúvida se era só com a coroa ou era vestida e colocando a coroa. É porque a coroa demonstra quem era a única pessoa no reinado que podia, ou no império que podia usar a coroa. O rei. E a única pessoa, a rainha. E lembrando, né, irmãos, que de uma rainha nascia a sucessão daquele reinado. Então, o ato dela ter feito o que fez e o conselho que foi dado por parte dos conselheiros foi para quê? Para preservar o reino, né? Então, aquelas histórias que a gente já conhece. Bom, irmãos, chegamos no final, senão vai ficar muito tarde. Tá bom? Alguma dúvida, irmãos? Algum comentário? Passamos um pouquinho da hora até. Beleza? Terminamos? Sim. Glória a Deus. Amanhã eu encaminho a prova para vocês. Aí vocês podem fazer até a noite de quinta-feira, antes da aula. Quinta-feira iniciamos Introdução ao Antigo Testamento 2. Aí a gente vai ler os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. A gente vai enxergar onde eles profetizaram, para quem. Vai ser muito legal também. Tá bom, meus irmãos? Tá ok. Então, paz. Deus abençoe. Maísa, Amém. muito obrigado por estar aqui conosco. Espero que você tenha gostado, tá bom? E está convidado, a quinta-feira está aqui conosco, tá bom? Agradeço, pastor. Né? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Terminamos o nosso módulo. Glória a Deus. Fica na paz, todos irmãos.
Até quinta. Até quinta. Obrigado, bom descanso. Graças a Deus a todos. Boa noite. Até Amém. quinta, irmão. Abençoe você. Até mais. Amém.